Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao dimensionamento desse pilar, na aula anterior nós tínhamos feito o cálculo de excentricidade na direção X para esse pilar. Então, nós determinamos, através do índice de esbeltez, nós verificamos que precisava ser calculado a excentricidade de segunda ordem e a excentricidade devido à fluência, né? E a nossa excentricidade 1, ela é determinada a partir dessa condição aqui, ó, essa excentricidade. Ela vai ser o maior valor entre a excentricidade acidental ou a excentricidade mínima. Então, a gente viu que a excentricidade 1, ela é o valor de 2,1. E o nosso valor total para a excentricidade é o somatório da 1, da 2 e a excentricidade devido à fluência do nosso concreto, tá? E aí chegamos nesse valor de excentricidade, que eu havia comentado com vocês, que a excentricidade nada mais é que esse braço de alavanca na direção que nós calculamos a excentricidade. Então, nada mais é que um valor que vai nos auxiliar a determinar o momento de cálculo do nosso pilar, tá? Porque o pilar, entendam que não é só uma carga centralizada que está sendo aplicada nele, né? Existe essa excentricidade que gera um momento fletor ali no meu elemento. E é esse momento fletor que será o nosso momento de cálculo propriamente dito, tá? Então, nós chegamos nessa excentricidade de 5,66 centímetros. Então, nós vamos determinar agora o nosso valor do momento de cálculo. Então, eu tinha comentado com vocês que nós calculamos lá atrás o nosso FD. Só que o FD é a mesma coisa que o meu ND, tá? É só uma letra aqui que diferencia eles. Mas é a mesma coisa, tá? Eles têm o mesmo significado. Então, nós vamos determinar agora o nosso momento de cálculo. E quem que é o nosso momento de cálculo? É o meu ND, que é a minha força que está aplicada ali, que já foi majorada. Eu vou multiplicar essa força que já foi majorada pela excentricidade que nós encontramos nessa direção, tá? Multiplicando por essa excentricidade, o nosso momento de cálculo para o dimensionamento desse pilar vai ser 6.792 kN vezes centímetro. Então, esse é o momento de cálculo. Então, por que nós tivemos que calcular todas essas excentricidades? Exatamente para a gente poder determinar o nosso momento de cálculo, tá? Porque a gente sabia o quê? Que existia uma força que estava sendo aplicada no pilar, né? Que lá no início do exercício, ela nos foi dada no valor de 857 kN. Então, primeiramente, nós majoramos ela e depois nós multiplicamos por uma excentricidade e essa força se transformou, devido à excentricidade, no nosso momento de cálculo. Então, é esse momento de cálculo que vai ser utilizado agora para o cálculo de armadura, tá? Então, vamos lá. Para calcular, agora que nós vamos para o cálculo de armadura propriamente dito, né? Então, primeiramente, eu vou calcular a tensão CD, tá? Então, a tensão CD, ela é o quê? 0,85 multiplicado pelo FCD. E quem que é o meu FCD? Então, volta lá atrás, né? Para a gente relembrar. Então, aqui no início, nós calculamos o quê? O FB, o FD, o FYD e o FCD. O FCD é a minha resistência do concreto minorada, dividido por 1,4, que dá 1,4. Então, a minha tensão CD é 85%, né? 0,85 vezes o FCD, que cheguei no valor de 1,2 kN por centímetro quadrado. E aí, pessoal, existem alguns valores que a gente precisa calcular para determinar a nossa armadura, tá? Então, como eu comentei com vocês, existem vários métodos para a gente calcular a determinação de armadura desses pilares. Então, como eu disse, pode ser que o Rafael explicou por um outro princípio, eu estou aplicando o princípio de Araújo, tá? Então, tanto que eu vou disponibilizar as tabelas de Araújo para vocês poderem estar determinando. Como que a gente usa essas tabelas de Araújo? Então, antes de explicar o cálculo, eu vou mostrar um pouquinho sobre as tabelas. Tá? Eu tirei umas fotos aqui, escaneei elas. Então, nós vamos usar essas tabelas de cálculo de flexo-compressão normal, tá? Tem também tabelas de cálculo de flexão oblíqua, enfim, vários tipos de tabela. Essas tabelas, o cálculo é para armadura em 2 camadas. Como assim 2 camadas? Por exemplo, se eu estou olhando a minha armadura nessa direção aqui, X, eu tenho essa camada e eu tenho essa camada. Então, aqui é para mim dispor armaduras em 2 camadas, tá? Então, por isso que ela se refere a 2 camadas.
Nós temos que achar esse parâmetro aqui, porque esse parâmetro, ele muda. Então, aqui eu tenho o parâmetro 0,05. Então, quando eu encontro esse parâmetro, eu vou usar essa tabela. Quando ele deu esse valor, eu uso essa. Uso essa, uso essa, uso essa. Tá? Então, aqui eu separei 4 tabelas para vocês. Então, em relação a esse parâmetro aqui, vocês vão escolher qual tabela utilizar, tá? E aí eu vou explicar como a gente determina esse parâmetro, tá? Que ele nada mais é que é o D' sobre H. Tá? O D' nós vamos trabalhar nesse exemplo com 4 centímetros. O que é o D'? Ele seria o cobrimento mais o meu estribo, o diâmetro do estribo, mais o diâmetro, metade do diâmetro da armadura. Então, esse D' é o cobrimento, mais o diâmetro do estribo, mais metade do diâmetro que a gente vai supor que vai ser a nossa armadura. E aí a gente estabelece um D'. Então, eu estabeleci que o D' é 4 centímetros, tá? E a gente divide por H. E a gente tem outras fórmulas aqui que a gente vai determinar. Como que a gente usa essa tabela? Eu vou encontrar um valor desse parâmetro e o valor desse parâmetro. Então, esses dois parâmetros vão me auxiliar a encontrar o ρ. Esse ρ, ele vai ser usado para o cálculo de taxa de armadura, tá? De valor de armadura do meu elemento. Então, por exemplo, se eu encontrei esse parâmetro no valor de 0,7 e esse outro de 0,3, então eu vou vir aqui, ó, 0,7 até encontrar o 0,3. Aí deu 0,52, tá? Caso os valores de vocês não sejam exatos, o que vocês podem fazer? Uma regrinha de 3. Por exemplo, vamos supor, vamos pegar aqui, ó, deu 0,1 e aqui é 0,3, aí deu 0,57. Mas na hora que eu fui calcular, o meu deu 0,28. Aí o que vocês podem fazer? Uma regrinha de 3. Como assim? 0,3 está para 0,57, assim como 0,28 está para x. Aí vocês fazem por proporção, tá bem? Então, a gente usa essas tabelas, a gente acha esses parâmetros, e aí encontra um valor aqui que vai ser o meu ρ, e aí a gente vem e substitui e encontra o valor de armadura, de área de armadura que a gente precisa para aquele elemento, tá? Então, vamos voltar lá na resolução e depois eu falo mais um pouquinho ali. Então, para calcular a armadura, a gente acha primeiro a tensão CD, e aí eu venho para esses dois parâmetros, tá? Esse daqui e esse daqui. Esses dois parâmetros são os da tabela. Então, a fórmula desse parâmetro é o quê? É o ND dividido por base vezes altura vezes a tensão CD. Aqui, pessoal, a base vezes a altura, quem que é a minha base? Como nós estamos trabalhando, tá? Aqui o valor, a ordem, claro que não vai interferir, mas é só para ficar claro para vocês. Como eu estou trabalhando no eixo X, o X vira altura e o Y vira base. Então, por isso que ficou assim, a base é 50, a altura é 20. E a tensão CD, 1,2. Então, eu encontrei esse valor de parâmetro, certo? Esse outro parâmetro, ele é determinado pelo MD, tá? Aqui, ó, é o ND e aqui é o MD. MD, que é o momento já de cálculo, né? Dividido por base vezes altura ao quadrado, multiplicado por tensão CD. Então, a minha base mantém o Y, a minha altura, como eu estou trabalhando em relação a X, a minha altura é X. E multiplico pelo tensão CD. Encontrei 0,28, tá? E aí eu tenho que fazer esse parâmetro aqui também, para determinar que tabela eu vou utilizar no meu cálculo, tá? Então, como eu encontro essa tabela? Eu pego o D', certo? D', que é 4 centímetros que a gente adotou, e divide pela altura, tá? Essa minha altura aqui é quem? É a altura em relação a x. Então, como eu estou fazendo todo o cálculo em relação a x, o x virou altura. E eu chego em 0,2. Então, nós vamos adotar a tabela com o valor 0,2. Só que eu tenho que pegar aqui, ó, 1,0 e 0,28 e ir lá. Então, vamos lá na tabela. Então, eu adoto essa tabela aqui. Vamos até nela. Essa tabela, ó, cheguei no valor de 0,2. Cheguei no valor de 0,2, eu vou adotar essa tabela para fazer o meu cálculo, tá? Então, essa tabela, eu vou entrar com os valores de 0,1, né? Deixa eu só confirmar aqui, se eu não estou falando besteira. De 1 e 0,28. Então, esses valores que a gente vai entrar na tabela. Então, eu vou vir aqui, ó. 1, que é para esse parâmetro, eu vou vir até... Não tenho 0,28. O que eu vou fazer? Por proporção. Que proporção eu vou fazer? Ó, percebam que esse número, a gente já tem ele. Só que o daqui que a gente não tem. Então, eu vou fazer o quê?
0,3 está para esse valor, assim como 0,28 está para x, tá? Que a gente vai encontrar um valor para esse parâmetro aqui. E aí a gente substitui para encontrar a fórmula na fórmula de área. Então, eu até fiz aqui na continha do lado, pessoal, ó, o parâmetro. Ó. Então, para mim encontrar essa taxa mecânica de armadura, eu peguei 0,3 está para 1,1, assim como 0,28 para x. Então, eu encontrei esse valor de 0,94. Então, eu vim aqui na minha fórmula da área de aço, que é esse taxa de armadura, multiplicado base vezes altura vezes extensão CD, dividido pelo FYD. Então, mesma coisa, ó, base é o y, a altura é o meu x. Substituí os valores e encontrei essa taxa de armadura, tá? Com essa taxa de armadura, nessa área de armadura, nós vamos numa tabela para tentar verificar quantas armaduras a gente tem que usar nessa seção. Tá? Então, vamos lá nessa outra tabela. Então, a gente vem, deixa eu só aqui, essa tabela aqui, ó, tabela mãe para aços, né? Então, a gente usa ela tanto para vigas quanto para os pilares. Então, a gente encontrou um valor de 25,67, certo? Então, a gente vai procurar ali o mais próximo disso, tá? Então, ó, se eu venho aqui, ó, nessa última coluna, ó, aqui não tem, teria que ser essas últimas duas aqui, ó, para verificar se tem ou não. Então, a gente tem nessa daqui, ó, 25,13. Percebam que é muito próximo de 25,67, né? Então, assim, como a gente já adotou tantos parâmetros, não tem problema a gente usar um pouquinho menor, tá? Até porque o outro aqui é da 9 barras. E aí, 9, quando a gente trabalha com esse posicionamento de barras dentro de uma seção, de um pilar ou de uma viga, a gente tem que trabalhar com a quantidade que dê certo. Então, no caso do pilar, a gente está colocando a armadura nas duas direções ali, em duas camadas. Então, de que forma ele dispor? Não tem como, por exemplo, pegar esse daqui, ó, de 28, que dá 9, aí ficaria 4 e 5. Tem que ser da mesma quantidade dos dois lados, né? Então, como a diferença não é tão elevada aqui, eu vou adotar esse valor. E aí, esse valor são o quê? 8 barras de 20 milímetros para esse pilar, tá? Poderia adotar de 25? Sim. Aí a gente teria aqui, ó, 6 barras de 25 milímetros. Tá? Então, eu coloquei aqui para vocês que eu adotei 8 barras de 20 milímetros e a área que foi adotada foi essa daqui, ó. Então, a diferença é muito pequena, ó, não tem nem 1 centímetro quadrado de diferença. Então, quando ele está dentro, é um valor decimal ali, não tem problema não, tá, pessoal? Até porque a gente já usou tantos fatores de segurança nesse dimensionamento. Então, a gente monta a armadura aqui dessa solução na direção X. Então, na direção X, nós criamos duas camadas. Então, é a primeira camada e a segunda camada, tá? 4 barras para cada lado, tá? Então, aqui seria o dimensionamento em relação a X. Agora, nós vamos fazer esse mesmo processo, só que em relação a Y, tá? Por que nós temos que fazer isso? Porque o dimensionamento do meu pilar, ele vai estar relacionado à situação mais crítica. Então, a situação mais crítica de taxa de armadura é na direção X ou na direção Y? Então, se a X foi a maior, nós vamos adotar a condição dessas barras da direção X. Se a direção Y for maior, a gente adota a da direção Y. Então, a gente precisa verificar se ela vai ser ou não maior ou menor. Tá? Então, a gente vai fazer esse mesmo processo agora para a direção Y. Então, vamos lá. Quais são as etapas? Cálculo de excentricidade. Então, aquela parte inicial lá que a gente tinha feito aqui, ó, que eu tinha deixado as setinhas, isso daqui, pessoal, se mantém, tá? Não muda. E até essa excentricidade acidental, porque a gente está trabalhando com um comprimento efetivo igual para ambos os lados, né? Então, nós vamos trabalhar dessa forma, tá bem? Então, vamos lá. Já vamos para a parte direta aí do cálculo de excentricidade. Então, eu até coloquei que a acidental, ela vale 1 centímetro. E aí, vamos calcular o lambda agora, né? Para verificar a questão da esbeltez. Então, como eu estou calculando agora na direção Y, o meu HY muda agora, né? Antes a gente usou HX. Agora o meu HY vale 50. E aí eu cheguei num lambda de aproximadamente 28. Tá? Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro a excentricidade de segunda ordem. Esse parâmetro aqui, ele não muda, tá? Ele mantém-se o 0,86. E a gente vem e calcula a excentricidade de segunda ordem, tá?
Então, a excentricidade de segunda ordem a gente sempre vai ter que calcular. É só a de fluência que a gente verifica se tem necessidade ou não. Então, esse parâmetro ele não muda, porque ó, se a gente voltar lá atrás para conferir ele, quem que é esse parâmetro? Ele é a carga, né, o FD, dividido pela área vezes o FCD. Então, ele não tem nada a ver, ambas as dimensões vão se manter. Então, esse valor aqui é padrão, tá? Na direção X e Y. Então, a minha excentricidade de segunda ordem, ó, agora eu vou usar quem? O meu comprimento efetivo em y ao quadrado, dividido por 10, multiplicado por 0,05. E eu vou fazer esse somatório que é igual e multiplico por agora a altura em y. Então, o que a gente tinha tudo de hx anteriormente, a gente muda para hy. E aí eu encontro que a excentricidade em y vale 1,18. Então, o hy aqui, ó, 50. Lá atrás a gente usou 20. Tá? Bom, por que eu calculei o lambda? Porque eu preciso verificar se nós temos excentricidade devido à fluência do nosso concreto, tá? Como o nosso lambda deu menor que 50, né? O lambda a gente calcula, perdão, a excentricidade na fluência a gente só calcula se o lambda for maior que 50. Como ele deu menor, ó, deu 28, nós já consideramos que a fluência a excentricidade devido à fluência vale 0. Então a gente não desenvolve o cálculo, tá? Ah, mas se não tivesse dado 0, o que a gente teria que fazer? Lembra que tem que calcular a inércia, tá? A carga de Euler. A carga de Euler. A inércia, lembram que ia mudar, tá? Então, o que é a fórmula da inércia? Não é base vezes a altura ao cubo? Então, eu não estou trabalhando com y. Então, o y agora é o quê? É a altura. Então, a base é aqui e a altura é aqui, tá? Então, a gente faria o quê? Base 20 vezes a altura de 50 ao cubo por 12, tá? Então, só fiquem atentos caso tivesse que fazer, tá bom? E a gente muda aí. Bom, feito todas as excentricidades, eu vou calcular a minha mínima. Vou calcular a excentricidade mínima aqui. Então, eu tenho que verificar a mínima. A mínima é o quê? 1,5 mais 0,03 multiplicado por 50, que cheguei em 3 centímetros. Então, a minha excentricidade 1, aqui, desculpa, é um y, tá, pessoal? Ficou um xzinho, mas é um y. A minha excentricidade em y, ela tem que ser maior desses valores. A acidental deu 1 e a mínima deu 3, então a gente adota 3. Então, a excentricidade total vai ser a excentricidade 1, a 2 e a excentricidade devido à fluência. A 1 deu o valor de 3, a excentricidade de segunda ordem, 1,18, e a de fluência igual a 0. Eu cheguei nesse valor de excentricidade de 4,18. Então, o que seria essa excentricidade? Então, eu fiz o mesmo desenho que eu fiz anteriormente, ó. Eu representei o meu FD aqui em cima, no eixo Y. Então, a excentricidade seria essa distância do centro para a parte de cima, que é o meu valor de excentricidade em Y. E agora, quem que vai ser o meu MD de cálculo? É pegar o valor da carga MD, que é os 1.200, que a gente já usou anteriormente, e multiplicar pela excentricidade, tá? E aí eu cheguei nesse valor de momento de cálculo aqui, de 5.016 kN vezes centímetro. Tá? E aí a gente vai calcular os mesmos parâmetros que a gente tinha feito anteriormente para determinar a armadura. Então, a tensão CD é o mesmo valor. Esse parâmetro aqui, ele também não muda, tá? Esse parâmetro aqui, ele também não muda. Ele é o mesmo valor, tá? A gente considera ele daquela forma. Então, a gente tem a gente tem esse valor de parâmetro. Deixa eu ver quanto tinha dado anteriormente. No X, deixa eu só confirmar. 0,2, né? Então, a gente pega ele e divide pelo nosso H. Então, nós temos... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só confirmar aqui na minha resolução que o livro estava colocando aquele valor. Que ele adota padrão, na verdade. Deixa eu só confirmar aqui. Quando ele faz na outra direção. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu só confirmar aqui. Não, ele considera o mesmo valor, tá certo. Você usa o mesmo valor. Então, a gente usa o mesmo valor aqui para determinar a tabela, tá? Então, assim, na hora da escolha da tabela,
esse valor a gente sempre vai usar o mesmo que a gente acha para a direção X. Tá? Então, tendo esses dois parâmetros, a gente usa a mesma tabela, tá? E aí eu preciso desse parâmetro que eu encontrei que é 0,1, que ele não muda, e aí eu procuro esse parâmetro aqui. Aí esse já muda, por quê? Porque eu uso o MD, e aqui é base vezes altura, né? Então, a minha base agora é quem? É o 20 e a altura é o 50. Então, muda o valor agora desse meu parâmetro. Então, eu venho com esses valores, ó, 1 e 0,08. Com esses dois valores, a gente vem lá na tabela. Então, eu venho aqui, ó, 1 e 0,8. 8 ou 0,8? Deixa eu ver aqui. 0,08. Então, é um valor bem pequeno, né? Então, nós temos aqui, ó, 0, 0,1, ou seja, a gente tem que fazer uma regrinha de 3. Então, eu vou pegar o quê? 1 e encontro esse daqui. Então, eu vou ter que fazer uma regra de 3. 0,1 está para 0,27. E 0,08 está para quanto? Né? Então, a gente faz essa regrinha de 3 e encontra o valor. Então, eu encontrei esse valor aqui, de 0,22 para o meu parâmetro, tá? Para determinar o valor dele. Tendo esse valor do meu ρ, né, já que a gente fez por regra de 3, a gente vem e substitui aqui na fórmula para determinar a área de aço. Então, aqui, ó, o ρ, que a gente encontrou, base vezes altura vezes a tensão CD, dividido pelo SYD. Eu cheguei nessa armadura aqui, ó. Então, antes nós encontramos 20 quanto? 25,67. Para a direção Y, nós encontramos 5,86. Então, significa que na direção Y não necessita de tanta taxa de armadura, tá? Então, nós adotamos o quê? O maior valor para fazer esse cálculo de armadura. Então, a gente fez, viu que o X é a situação mais crítica. Então, o dimensionamento final da nossa estrutura, ele vai ser exatamente essa condição que a gente já tinha feito aqui, ó. Esse pilar vai ser dimensionado dessa forma, com 8 barras de 20 milímetros, porque é a condição mais crítica que a gente atende aí para o seu dimensionamento, tá? Então, pessoal, o nosso regime ele finaliza com esse dimensionamento de pilar, tá? Não dá tempo da gente entrar nos outros dimensionamentos, porque eles são bem mais extensos, né? O de extremidade, o de canto. Então, o pilar intermediário ele é o mais simples de dimensionar, e vocês viram aí que o cálculo é até bastante oneroso, né? Grande, né? E sempre tem que calcular nas duas direções. Então, não dá tempo da gente trabalhar no regime especial o dimensionamento dos outros. Mas já dá um norte para vocês aí em relação a essa parte de dimensionamento. Que, basicamente, é um critério ou outro que muda no dimensionamento dos outros pilares, né? Algumas questões de excentricidade, mas em todos. Nós vamos ter que calcular as excentricidades. Achou a excentricidade, tem que achar o momento de cálculo. Achou o momento de cálculo, nós temos que ir para o cálculo daqueles parâmetros, verificar qual que é a tabela que vocês vão adotar, né? E dentro daquela tabela, depois a gente vai encontrar um valorzinho que, jogando na fórmula de área de aço, a gente vai encontrar uma determinada área. Encontrou a área de aço, a gente vem para essa tabela mãe aqui dos aços, que conforme a área de aço, a gente vai encontrar uma quantidade de barras e um determinado diâmetro de barra. Então, basicamente, se resume a isso o dimensionamento de pilares. Alguma dúvida aí, pessoal, em relação a esse dimensionamento? Então, pessoal, eu vou postar lá para vocês já no Mentor. Já postei até a aula 6, vou salvar no YouTube essas aulas. E já vou deixar as atividades e a prova lançada para vocês. E aí vocês têm até domingo para desenvolver ela e postar lá no Mentor o arquivo pronto, tá? Então tem que ficar registrado lá a postagem de vocês, tá bem? Professora, e aquele trabalho atividade, né, que o Rafael deu, que eu não consegui encontrar, Ele como que eu passou vou só fazer? uma? Parece que sim, mas eu não consegui encontrar, não. Vocês poderiam me Oi? mandar? Quem que tem ela aí, que eu não tenho? Eu também não tenho, não. Eu não consegui achar, não. Ninguém do grupo tem, será? Tem uma menina aí que tem, só que só não dela. Eu vou É que pedir para ele, o Rafael, então. professora, o Rafael tinha feito um para cada um, tipo, cada um era diferente, entendeu? Ah, tá.
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele me passar e aí eu tento postar lá para vocês, se eu vejo o que é, tá bom? Mas no Beleza. caso que essa atividade aí eu fiz e mandei lá mesmo, no SAF, lá na época que ele tava dando aula. Vai valer tudo Vai ter mais? que Tem mandar manda de no novo. mentor, porque eu não tô tendo acesso ao SAF. Acho que só foi Aí vocês mando lá aqueles então. dias lá. Aí já parou, já não tá funcionando. Eu não tô tendo, Ah, nem não, beleza, conseguindo beleza. entrar, tá? Eu vou criar o item lá e aí vocês possam. Eu vou até pedir para ele me enviar então essa atividade, tá? Porque os outros não estão conseguindo ter acesso. Então, assim, alguns deviam estar tendo acesso, outros não, tá bom? E aí fica até domingo para